decidi fazer esse vídeo nesse exato momento para dizer que você precisa cuidar da sua saúde mental. Aqui está frio, eu coloquei um casaco. Cuide da sua saúde mental. Eu sei, a vida é complicada e tem certos dias que vão acontecer coisas que irão afetar a gente. Pessoas que vão falar coisas. Aconteceu isso comigo no domingo. Hoje é sábado. Domingo passado. Estava de serviço no quartel e tudo bem. Serviço foi acontecendo de boa. Aí deu 11 da manhã. O cara que é responsável pelo rancho mandou mensagem falando, xingando. Ninguém atende. Quem é o graduado? Graduado lá no rancho, né? O rancho é uma seção, é a cozinha do quartel. Então a gente apoia com o café da manhã no quartel, o rancho, a seção, café da manhã, almoço, janta, ceia. É isso. E algumas missões, assim, é bem difícil ter um coquetel, um apoio, né? Quando tem aniversário de alguém, fazer um salgado, um bolo. É bem difícil. Se isso acontecer, é uma vez por mês. Mas o que tem todo dia e todo dia a gente apoia é café, almoço, janta e ceia. Ceia, o que seria ceia depois da janta? É um salgado, entendeu? O almoço do quartel começa às 16h30 e finaliza, acaba 18h30, 18h40. Aí depois tem a reunião deles para ver como que tá o andamento, como que tá a tirada de serviço na guarda, entendeu? Aí tem cara que fica de plantão, fica nas guaritas, fica nos barracões com fuzil e tal. Aí todo mundo, aí o cara que é chefe dessa área pergunta para os sentinelas, né? São um total de 25 pessoas de serviço. Então tem uns 10 sentinelas no portão da frente, tudo espalhado. Aí ele junta esse bandão e pergunta como está o serviço, se alguém está passando mal. E depois disso, a ceia, que é o salgado ou o suco, começa às 19 horas, às 7 da noite. Aí o pessoal come o salgado, que o permaneça no rancho, que é a cozinha do quartel, ele assa o salgado e manda o suco quando está filmando um café, um achocolatado, que seja. Eu estava de serviço no domingo e sábado também, então foi uma semana corrida, todo dia, segunda até domingo, e essa semana também full time, então mais de 2 semanas, só hoje eu folguei e fiquei em casa. E esse cara que é responsável pelo rancho, o chefe, né, começou a encher o saco, começou a encher a porra do saco no grupo, porque ninguém me atende, aí começou a xingar no grupo. E eu estava sem internet, ok? Só que eu estava no rancho. Aí tinha uma pessoa lá no rancho e falou, ó, fulano tá mandando mensagem. Aí eu fui lá, conectei no Wi-Fi e mandei mensagem, ó, tô sem internet, e depois o meu celular tava carregando. Aí falou, a gente precisa apoiar em uma missão tal, então você precisa mandar tal coisa em tal hora. Aí eu tive que fazer ceia para um pessoal de fora, entendeu? Tive que fazer muita coisa. Eu e o cara de serviço que estava comigo, a gente tem que fazer mais comida, mais pão, aí salgado, não sei o que. Aí eu assei pão de queijo, fiz cachorro quente. No final deu tudo certo. Mas só que na terça-feira o cara, pô, a gente precisa ter mais comunicação. É que eu acho assim, que ele não vai muito com a minha cara. Mas tá tudo bem. Eu não. A minha missão não é ficar agradando todo mundo, entendeu? Meio que foda-se. Só que a missão deu certo. Deu certo a missão. Eu saí lá, domingo tava chovendo.
entendeu? Eu tomei um talo e deu certo. Deu certo. Deu certo a missão. Apoiei o que deveria ter feito, né? Apoiei, fiz tudão, entendeu? Fiz salgado, salgado não, fiz pão de queijo, aí eu fiz o molho do cachorro quente, eu coloquei o pão, mandei, aí coloquei requeijão com queijo prado, acho que foi mortadela, presunto. Eu não sei, mas eu coloquei também e mandei, deu tudo certo. Eu tinha até aqueles hambúrgueres frito, se assa, não sei. Eu mandei tudo. Aí eu falei, ó, manda café. Aí coloquei água para esquentar, deu tudo certo. Só que o cara tava carente querendo atenção. Não tem como a gente querer agradar todo mundo. E dependendo se a pessoa assim não tem uma cabeça boa, fica puto. Isso já, assim, já ocorreu comigo. De ficar. Esse cara, essa pessoa, não é só no serviço, é na vida pessoal também, né? Talvez numa faculdade, no serviço, não sei, na sua rotina, na rua aí. Cara, eu, assim, eu tive que rir, tá ligado? Meio que foda-se mesmo. Eu ri e fiquei zoando. É isso aí. E na sexta-feira? Sexta-feira, na quinta-feira eu fiz muita coisa. Muita coisa. Eu fiz pão doce, eu fiz bolo, eu fiz francês. Eu fiz aqueles baguete de pão francês grande aqui, ia ser o salgado da noite, lanche natural, biscoito, coquito doce, pão doce. Aí tinha o pão com chocolate, né? Assim, banhado, né? Que você afunda ele no chocolate, mistura com coco ralado. Aí teve coquito doce, coquito salgado, bolo de chocolate, eu fiz tudo. Fiz tudo. Aí ele foi lá, viu tudo, não falou nada. Eu acho que não vai muito com a minha cara, mas tudo bem. Eu fiz isso para o café da manhã. Para o pessoal que estava sendo serviço da guarda, de sentinela. Minha missão é ficar agradando ninguém. Respeito, isso. Mais uma coisa. Na sexta-feira eu fiquei de boa. Limpei as máquinas lá que eu fiz, os pães, a macieira. A padaria não estava tão suja, eu só organizei os pão, os biscoitos, os coquitos, juntei tudão, arrumei o pão, limpei a padaria, passei um pano, tudão, puxei a água do chão e deu meu dia vazio. Então, se você tem que saber o que afeta. Eu poderia muito bem assim, eu fiquei um pouco indignado por causa das coisas que ele falou, fiquei. Só que depois passou. Eu fiquei, ok, eu não concordo, tá? Eu, assim, isso que ele falou é futilidade. Fiquei um pouco bolado, só que depois de 25 minutos eu acabei esquecendo, tipo, já era história passada. Então, se tem alguma coisa afetando você, analisa, cuidado, vê o que você pode mudar, entendeu? Você tem que saber jogar o jogo. Então, esse foi o vídeo. Cuide da saúde mental, da sua saúde mental, cuide da sua cabeça. Foi esse o vídeo. Vídeo simples. O intuito, assim, eu contei esse relato, mas só para dar um contexto, uma base, entendeu? Algumas vezes você vai ter que rir, simplesmente. Então foi isso, pessoal. Fico muito grato, tá? Se vocês chegaram até aqui. Algumas vezes eu falo meu sotaque, parece carioca, né? Vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto, valeu.